Escuta a letra dessa música. Eu acho que hoje nós temos que ter um encontro. Eu gosto da palavra encontro. Não pré-opose encontro. Eu gosto de um encontro que te revoluciona para o resto da sua vida. Eu gosto de um encontro. Depois de encontrando, você nunca é a mesma pessoa. Você volta para casa e pai e mãe falam: o que aconteceu com você, filho? Eu? Cara, você está brilhando como o sol meio-dia. Nós falamos que temos encontros, mas existe um encontro que vai transformar a sua vida para sempre, eternamente. Você não vai ser a mesma pessoa. Você vai perder amor pelas coisas deste mundo. O brilho do dinheiro vai ser lixo para você. O carrinho novinho em folha passando pela rua, você fala: cara, que carro velho, enferrujado. Sabe uma coisa? Todo é lixo quando você chega perto disso. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Eu lembro de ti, Senhor. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, eu lembro de ti. Eu lembro do teu sacrifício por mim, Deus. Eu lembro do precioso dia da salvação, onde o Senhor me achou, onde o Senhor me encontrou, onde o Senhor me deu vida. Eu lembro de ti, Senhor. Eu lembro de ti, Senhor. Pois eu estava perdido e fui achado. Estava cego e agora eu vejo. Estava morto e agora eu vivo. Pois o Senhor me encontrou. Estava perdido e fui achado. Estava cego e agora eu vejo. Estava morto e agora eu vivo, porque o Senhor me encontrou aqui. Eu lembro de ti. Eu posso me esquecer do dia em que eu nasci, mas eu não posso esquecer do precioso dia em que o Senhor me deu a vida. Eu posso esquecer do dia em que eu casei, mas eu não posso esquecer do dia em que eu fui tocado por ti, Senhor. Eu lembro de ti, Senhor. Eu lembro de ti.
corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Diz comigo se você sente isso. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Eu lembro de tão grande salvação, eu lembro de tão grande amor. Eu lembro que eu estava nas trevas e a tua luz brilhou. Eu lembro que eu estava morto e a vida me deu. Eu lembro que tu estavas ao meu lado todo o tempo em que eu precisei. Eu lembro que eu estava morto e você me deu vida. Eu lembro que eu estava cego e tu me deste a visão. Eu lembro de ti. Eu lembro de ti, Senhor. 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 Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estavas sobre a cruz, eu lembro de ti. Eu lembro de ti. Eu lembro de ti. Eu nunca vou me esquecer de ti, Senhor. Tão grande amor, tão grande salvação, tão grande sacrifício por mim, Deus. Sim, eu lembro de ti. Sim, eu lembro de ti. Sim, Senhor, nunca me deixe esquecer do precioso dia. Nunca me deixe esquecer do precioso toque, Senhor. Eu posso esquecer o meu próprio nome, mas eu não posso esquecer do nome daquele que me salvou. Eu nunca me esquecerei de ti, Deus. Eu nunca me esquecerei de ti, Deus. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti. Teu corpo e teu sangue, eu lembro de ti. Quando estava sobre a cruz, lembro de ti.
do dia quando pela primeira vez você ouviu falar do Senhor. Lembra da noite quando seu coração sentiu tocado. Lembra do momento quando Ele lavou todos os seus pecados. Lembra quando você sentiu o abraço dEle, que você sabia que Ele era o amigo dos amigos, companheiro dos companheiros. Senhor, vivifica nossas memórias. Nós não queremos ser um povo que anda sem coração. Nós não queremos andar como zumbis, Senhor, sem coração. Nós queremos ter significado e queremos ter razão e paixão em nosso viver. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Leva-nos de volta para a via dolorosa onde Tu carregaste a cruz, pela avenida de Jerusalém. Leva-nos de volta para Gólgota, aquele famoso morro onde o jovem príncipe da glória morreu por nós. Nosso melhor ganho nessa vida é considerado como lixo. E nós queremos derramar vergonha sobre toda a nossa soberba. Quando eu penso em tudo que Tu fizeste, perdoa-me por não dar evidências de estar impressionado, e fascinado e maravilhado com Tua cruz. Perdoa-me de esquecer logo da importância da cruz. Eu quero que todos orem comigo hoje, por gentileza. Senhor Jesus, fala comigo hoje. Uma palavra que possa ficar comigo o resto da minha jornada aqui na terra. Em Teu nome. Amém e amém. Hoje eu estou lembrando de um homem. Esse homem era um homem brilhante. Ele era do Sinédrio, da turma dos religiosos, liderança espiritual da nação de Israel. Era um fariseu dos fariseus. Ele era extremamente inteligente. Ele talvez falava 5 ou 6 idiomas. Hoje em dia seria capaz de falar em China, em mandarim, em Beijing, e ir para a Austrália, em Sydney, e falar em inglês perfeito. Pegar um avião e chegar em La Paz, Bolívia, e falar espanhol. Ir para a França, em Paris, e pregar em francês. E finalmente descer em Roma e pregar em italiano perfeito. O homem aprendeu aos pés do mais poderoso Rabi, que era chamado Gamaliel. Ele aprendeu muita coisa e ele era muito zeloso. Inclusive ele escreveu um dia que eu era o mais zeloso que todos. Eu me dedicava. E João 16:2, Jesus profetizou, que falou assim, ó: está chegando pessoas que acham que estão servindo Deus a tal ponto de matar pessoas. Ele estava referindo a esse terrível homem chamado Saulo de Tarso, um perseguidor. E nós sabemos a história, mas eu sempre fico impressionado com Paulo, porque talvez ele era responsável de matar ou haver a morte de 5.000 crentes, 5.000 pessoas, por causa do maior perseguidor da igreja do Senhor, Saulo Tarso, aquele homem que detestava o caminho.
E nós podemos ver que ele estava fazendo em Atos capítulo 9. Ele estava viajando, provavelmente sentado sobre um cavalo ou um camelo. Ele viu uma luz brilhando, ele caiu no chão e ficou cego por vários dias. Ele ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Naquele dia, ele se converteu. Porque ninguém pode chamar Jesus o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E Jesus era o Senhor, e naquele dia falou: quem que tu queres de mim, Senhor? E ele foi para a casa do Simão. Estava na casa do Simão, cego, não podia dormir, e Deus falou com Ananias: vá para a casa onde Simão mora, lá em Damasco. E quando você chega lá, eu quero que você ore por Saulo. Quando ele chegou lá, ele orou, e Saulo saiu daquele lugar e começou a pregar. Algo tremendo, algo maravilhoso. Esse era chamado a conversão. Sabe quando ele foi convertido? Ele sempre falava da conversão. Algo aconteceu com um homem que outrora odiava o Evangelho, e de repente ele se tornou um homem romântico com o Evangelho. Esse é o Evangelho. Somente Jesus, o glorioso Evangelho, pode levar um homem desse jeito. Ele falava: eu tenho o privilégio de pregar as insondáveis, ilimitadas riquezas e tesouros do Evangelho de Jesus Cristo. Efésios 3:8. Atos 20, 24, ele falou: eu não considero a minha vida como nada. A única coisa que eu quero fazer nessa vida é completar a carreira que Deus me deu, de anunciar e testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Cara, que transformação! Um homem que outrora matava pessoas se tornou o maior pregador do glorioso Evangelho. O homem que selou sua vida foi morto em Roma. O que houve com ele? Era o poderoso Evangelho. Sabe onde ele falou em Romanos 16, 25, 2 Timóteo 2:8, ele usava essas palavras: meu Evangelho. Ele não falava que o Evangelho era para o branco, para o negro, para o moreno, para o amarelo, para o vermelho. Ele falou: quando você fala no Evangelho, meu amigo, você está falando do meu Evangelho. Sabe de uma coisa? Ao redor do mundo sempre tem uma turma diferente das outras. Tem crentes de todo tipo, tem seguidores e cristãos de todo tipo, mas tem umas pessoas que quando eles falam de Jesus e falam do Evangelho, sabe como eles falam? É meu Evangelho, é meu. Significa que ele participou pessoalmente, que ele ficou atingido pessoalmente, que ele ficou transformado pessoalmente. Ele falou: o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é meu. E ele começou a chegar a ponto de derramar sua vida em prol do Evangelho. Mas sabe, se você não ama missões, você simplesmente não ama o Evangelho. E eu acho que essa é a diferença de uma pessoa missionária e uma pessoa, um bom diácono em uma igreja. Uma boa pessoa que segue fiel na igreja do Senhor. Sabe qual é a diferença? Um ama demais da conta o glorioso Evangelho, que se entrega ao glorioso Evangelho. Não pode viver se eu não falasse do Evangelho. Não pode viver se não declarasse o Evangelho, sabe? E eu acho que isso significa que aquela pessoa tem, na verdade, um amor precioso. E essa pessoa é Paulo hoje para nós. E quando ele escreveu para os romanos, ele escreveu para Roma, onde ele deixou uma igreja. Um dia ele falou, falando dos filipenses, ele estava escrevendo da cadeia: todos os soldados do exército do César mandam saudações.
ele pregava quando era prisioneiro o glorioso evangelho. Nós temos que renovar a nossa romance com o evangelho. Nós temos que sentir algo muito especial pelo evangelho. Nós temos que tornar pessoas que demonstram uma paixão pelo evangelho. Você conhece uma pessoa apaixonada pelo futebol? O cara veste nas cores do Flamengo. O cara veste nas cores do Santista. O neném nasce e ele compra fraldas com o logotipo de Santos. E depois o filho quer comprar umas fraldas do Clube Paraná, para envergonhar a fama do pai. Todos nós conhecemos, eu conheço surfistas que são fanáticos. Eu conheci um homem que se converteu, e ele levantou e falou: o negócio é o seguinte, eu era surfista, e Deus realmente tratou muito com meu vício de pegar ondas. Agora eu estou surfando apenas 35 horas por semana. Paixão é uma coisa. Alguém aqui tem uma paixão, e eu não quero saber se ela tem cabelo loiro de torneira e olhos azuis. Alguém tem uma paixão? Paulo falava assim: para mim viver é Cristo. Qual era o evangelho que Paulo pregava? Alguém sabe? Alguém sabe? Sabe qual era? Eu decidi não saber nada diante de vocês, senão Jesus Cristo e Ele crucificado. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 2. 1 de Gálatas 2, 19 e 20, 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem que ele pregava era a mensagem que capturou o coração dele. E hoje eu quero que nós ouvimos um pouquinho as palavras de Paulo hoje. E você vai entender talvez um pouquinho mais que significa, se você quer ter um coração dado a missões, se você quer ter um coração romântico com Deus, se você quer ter uma paixão pelo evangelho, que você não pode viver sem o evangelho, você tem que funcionar com o evangelho. O evangelho se torna todo em sua vida. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 14, desculpa. Pois eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo falava em 1 de Coríntios 9, 23, eu acho que eu tornei tudo para qualquer pessoa para levar eles à salvação. Se era um hippie, então eu falava linguajar do hippie. Se era um surfista, então eu falava da prancha e da onda e pregava o evangelho. Se era um atleta, então eu usava palavras de atletismo e de esporte. Ele falou: eu me converti em qualquer tipo de pessoa para salvar pessoas, por causa do glorioso evangelho. Eu fico impressionado com Paulo, porque ele falou que eu sou devedor, cara. Alguém aqui tem uma dívida? Pensa, você está endividado. Temos pessoas endividadas hoje. Ninguém. Você está me ouvindo? Brasil, tem alguém que tem uma dívida, uma casa que não é paga, um carro novinho em folha que você tem muitas parcelas para pagar? É dívida? Quantos? Sou eu sou o único que tem dívida, você não tem. Obrigado. Quando o pregador faz uma pergunta, pelo menos faz assim. Assim é não, assim é sim, tá bom? Eu acho que esse é elementar, sabe? Paulo falou: eu não tenho dívida, eu não comprei em Casas Bahia uma linda micro-onda, 47 parcelas de R$19,99. Não, ele fala: eu não tenho dívida com este mundo.
eu não devo nada, sou meu amor. Romanos 13, versículo 8. Ele falou, eu sou um cara sem dívida financeiramente, mas eu sou um cara que tem uma dívida. Sabe por quê? Porque ele falou, eu sou que sou pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele falou que era menor, era o pior pecador de todos os pecadores, mas um dia a graça de Deus me visitou. Eu sou o que sou. Eu não sou salvo pelas obras, eu não sou justificado pelas obras, eu sou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Mas ele fala, cara, eu tenho uma dívida hoje, deixe-me abrir meu coração. Sabe qual era a dívida dele? A dívida de amor com o Senhor. Eu te digo que hoje em dia tem muitas pessoas que sentem essa dívida, sabe? Essa dívida do amor. Era assim como a Maria Magdalena, sabe? Deus fala muito bem sobre certas pessoas. Tem uns que falam, eu sou salvo. Não, tá, obrigado, não me impressiona com sua salvação. Eu sou crente já há 70 anos. E o que você fez na vida, cara? Quantas almas que você ganhou? Almas? Não, meu negócio, esse é para evangelista da igreja batista. Esse é para os missionários. Esse é para os pastores. Ele falou que eu tenho uma dívida. Sabe qual é a dívida? Lucas 7, 47. Aquele que é perdoado de muito, quem? Ama muito. Eu te digo, sabe qual é o problema? Porque talvez para você e para mim, nós não temos apreciado, nós não temos estimado, nós não temos dado graças a Deus pela maravilhosa salvação, pelo maravilhoso momento, quando nós chegamos ao ponto de saber, Deus me ama, Deus me quer, Ele me ama tanto, que Ele mostrou o seu amor, eu sendo pecador, Ele morreu na cruz por mim. Romanos 5, 8. Então, quando nós falamos de Paulo, você está falando de um monstro que tinha uma dívida de amor, monstro no bom sentido, com dívida de amor com Deus e com o povo. Porque Mateus 18 fala, Jesus falou, um dia falou, de graça recebestes, o que ele falou? De graça dá. Se você recebeu graça em sua vida e você não dá nada, sabe, uma coisa está errada. Você tem que ter uma dívida, você tem que ter uma obrigação violentíssima com o seu mundo. Eu me lembro de um rapaz, Winky Pratt, eu acho que ele faleceu nestes dias lá no Hong Kong, um grande pregador da moçada. Quando ele estava na escola, no colégio, ele formou, e ele foi para a escola e falou, ele se converteu naquele verão, depois de formar, ele não queria vestibular, ele queria voltar para a escola e pregar. Então ele falou com o diretor da escola, olha, posso voltar para o colégio? Falou, cara, você já formou? Não, eu só quero estudar, mas eu não vou tirar notas não, só quero ir para as aulas com a turma da moçada. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar e falar com todos, sabe, porque ele era endividado com a escola, porque no verão, depois de formar no colégio, ele sentiu uma responsabilidade com milhares de alunos lá no colégio. Ele começou a falar e tinha um monte daqueles que são, que eu digo, os crentes invisíveis. Eles chegavam lá falando, eu também sou da igreja. Onde que você estava quando eu estava indo para o inferno? Você nunca falou nada, cara. Depois do primeiro ano, repetindo as aulas, ele foi para o diretor de novo. Na verdade, ele queria gastar o resto da sua vida, todos os anos, na escola, no colégio, pregando para que todo mundo soubesse, porque ele sentiu uma dívida com a moçada, que era parte da sua geração. Mas vamos lá. Paulo, você tem uma dívida? Sim, Senhor. Com qual tipo de pessoas? Eu já vi missionários que falam, meu negócio é trabalhar com Barra da Tijuca, Leblon e Ipanema.
Eu deixo outros missionários trabalharem em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense e Duque de Caxias. Meu negócio é, eu não quero balas perdidas, eu quero ver bolas no campo de golfe voando. Eu quero estar na quadra de tênis jogando. Eu quero estar fazendo natação nas águas térmicas no inverno de Rio de Janeiro. Alguém já ouviu isso? Não, meu ministério eu estou chamado para pregar para os ricos. Paulo falou, cara, eu prego para todos. Eu tenho uma dívida com os ricos, eu tenho uma dívida com os favelados, eu tenho uma dívida com os gordos, eu tenho uma dívida com aqueles que têm anorexia, eu tenho uma dívida com os cegos, eu tenho uma dívida com as prostitutas, eu tenho uma dívida com os bárbaros, eu tenho uma dívida com cada pagão, eu tenho uma dívida com o meu mundo. Você é um cara que estava totalmente... Você fala, Paulo, vamos negociar e vender um carro, cara. Eu tenho um Mille 1.0 que foi roubado, mas nós temos o carro. Vamos vender e ganhar um dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro. Não importa essas coisas. Cara, meu negócio é pessoas. Eu tenho uma dívida com pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos ver por quê. Versículo 15. Paulo fala conosco hoje. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Alguém sabe quanto tempo Paulo ficou preso por causa da pregação? Talvez mais da metade da sua vida ele ficou atrás das grades. Está ligado? Hoje em dia, os pregadores são atrás das grades ou são presos por causa de desvio de fundos, enriquecimento ilícito e coisas tais. E naquela época, você foi atrás das grades porque você não era um safado roubando dinheiro, era que você estava pregando o glorioso Evangelho e os governantes não queriam ouvir. Quanto está em mim, eu vou para Roma. Ele queria ir para Roma. Sabe como ele foi para Roma? Preso em sua casa, algemada cada 6 horas com um soldado aqui e outro soldado aí. O que você fala quando você está algemado com guardas do seu lado? Ai, você está fazendo musculação, cara? Muculê? Cara, braços fortes, né? Como que você sente? Eu estou algemado aí. Você acha que Paulo entrou nessa dimensão? Sabe que ele olhava e falava, cara, você é perdido, bicho. Você é horrível, você é um soldado ganhando um salário inferior. Sabe de uma coisa? Deixe-me falar da maior riqueza. Ele falou, eu quero anunciar as insondáveis riquezas e tesouros do glorioso Evangelho. E os soldados começavam a chorar. Os 2 foram embora e vieram mais 2. Começou a ter um papo que, cara, cuidado, esse homem é perigoso. Paulo está com uma arma. Sabe qual era a arma? A arma é que ele pregava o glorioso Evangelho. Ele começou a anunciar o glorioso cruz. Ele começou a falar do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1:29. Ele começou a falar da luz do mundo. Se você anda com essa luz, você jamais andará nas trevas. João 8:12. Ele começou a falar do Emmanuel, Deus conosco, que veio e habitou e pregou e andou em nosso meio. Mateus 1:23. Ele pregou Jesus, porque Jesus salvará seu povo dos seus pecados. E ele pregava o glorioso Evangelho. Ele começou a embarcar naquela mensagem, e aquela mensagem mexia com os soldados. Eles não aguentavam, eles começavam a sentir convicção. Sabe por quê? Porque viu um homem que apreciava demais. Ele falou, cara, eu seria um pior criminal que existe. Eu estou aqui por causa de pregar, mas se eu não falasse com você, sua alma é precioso, bicho. Você nasceu para Deus, você tem uma lei moral de Deus, de amar Deus com todo o seu coração. Deuteronômio 6:6. E Deus mostrou o amor dele por você.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E o cara, soldado, começou a falar: cara, eu quero, o que eu tenho que fazer? Você tem que renunciar aos seus pecados. E os caras começavam a converter. Ele já tinha uma igreja enorme dos soldados romanos, porque ele liberou uma coisa que é chamado o corrente da graça do Senhor. Ele falou que tudo que está em mim, eu estou prestes a pregar o Evangelho. E aí ele veio para o versículo 16. Fala, Paulo. E sabe, hoje 16 é para você e para mim de uma forma especial. Hoje Deus quer que você comece a reaproximar, reconhecer, ficar maravilhado e admirado mais uma vez com o glorioso cruz de Calvário. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Você sabe, tem pessoas que, cara, você sabe quando uma pessoa ama o Evangelho? Você sente vergonha diante de uma pessoa que ama o Evangelho? Não que você sente condenado, mas você sente vergonha e fala: cara, Deus, quem dera se eu tivesse amor assim. Quem dera se eu tivesse um amor tão intenso assim. Cara, meu amor, está faltando uma coisa. E não é carisma, meu amigo. E não é alma, muito alma de uma pessoa. É que dentro daquela pessoa, cara, ama demais da conta o glorioso Evangelho. Eu acho que nós estamos num dia, eu lembro em 2013, eu estava assistindo o DVD de One Day, um dia. 45 mil jovens reunidos debaixo da chuva na primavera. Saindo do inverno americano, aí veio a chuva da primavera, mas era um tempo muito frio. Tinha lama lá naquele campo, uma fazenda chamada Shelby Farms, perto de Memphis, Tennessee. 45 mil jovens reunidos com um ministério chamado Passion. Chris Tomlin, David Crowder, Charlie Hall, Matt Redman e uma turma de cantores famosíssimos que fazem parte do ministério Paixão. Cara, eles são feras. Alguém já assistiu Passion? Alguém aqui conhece Passion? Tem que conhecer, porque é maravilhoso. 45 mil universitários reunidos aí. Deixa-me só explicar, é um dia frio, não como o carioca, né? Ele coloca uma touca de lã quando está fazendo 20 graus. Tá? Não como capixaba, cara, eu já vinha andando com casaco de lã, cara, é 23 graus. Cara, estou morrendo. Não como mineiro que está lá em Belo Horizonte na época da chuva, 19 graus, cara, tá frio demais. Não, o mineiro fala frio demais da conta. Uai. Era um dia muito frio. Seria em torno de 12 graus. Chovendo. Todos os 45 mil ensopados. Sabe o que eles estavam fazendo? Adorando, cara. Porque era chamado um dia em tua casa vale mais que 1000 dias fora. E o acampamento, aquela reunião era um dia. Nós estamos aqui te oferecendo um dia contigo, Senhor, vale mais que 1000 anos fora, 1000 dias fora, em palácios, em restaurantes de 5 estrelas. E o cara que estava, Charlie Hall, estava falando, olha, se você tentasse desarmar sua tenda, que todo mundo estava acampado aí, e entrar no seu carro e sair daqui nos ônibus, vai demorar 3, 4 horas, né?
Então vamos adorar o Senhor um dia, esse é o dia do Senhor, o dia de regozijar, estar alegre nele. Salmo 118, 24. Chris Tomlin começou a dedilhar a guitarra com a banda tocando o palco, cara. Ele estava cantando When I Survey the Wondrous Cross, quando eu pondera a maravilhosa cruz, where the young Prince of Glory died, onde o jovem príncipe da glória morreu. Eu considero todo meu ganho como lixo. Eu derramo vergonha sobre meu orgulho, sabe? Simplesmente por uma coisa e uma razão, por causa da cruz de Calvário. Impressionante, Jesus. Você pode pregar por horas e semanas sobre conferência de guerra espiritual e todo mundo começa amarrado. Eu não aceito nenhuma interferência, sabe uma coisa? E você pode ver pessoas pregar sobre louvor. Oh, louvamos, e começamos a imitar nossos cantores. Mas você começa a pregar Jesus, pregar a cruz. É a única coisa que mexe com o coração do ser humano. Vai te levar mais fundo, vai te levar mais profundo, vai te curvar, vai te humilhar, vai te deixar prostrado, porque algo de majestade está em Jesus e sua cruz. Meu amigo, isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma fábula das velhinhas. O Evangelho não é uma história contada pelos velhos. O Evangelho é uma realidade que Deus te amou de tal maneira. Qual maneira? Que Ele enviou seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho unigênito. Sabe, eu tiro meu chapéu para Mel Gibson, porque uns anos atrás, em 2003, um filme chamado A Paixão de Cristo foi liberado sobre o planeta Terra. E eu te digo com toda e plena certeza, e você pode me apedrejar e não acreditar. Minha opinião, Mel Gibson, um ator de Hollywood, fez mais para o Evangelho que todos os pastores, profetas, apóstolos, bispos, evangelistas em Brasil tinha feito na duração da sua vida. Porque onde e como um filme produzido em Hollywood foi lançado e nos cinemas ao redor da França, nos cinemas em Itália, uma nação amaldiçoada com um catolicismo romano, que tem que obedecer o Papa de um homem, meu Deus. Lá em França, onde não acredita que Deus existe, na Europa, 80% da população europeia não acredita em Deus e não acredita nas Escrituras. Embora nos cinemas do planeta Terra, pessoas choravam e soluçavam. E sabe qual era o consenso? Sabe qual era o resumo do filme? Pessoas choravam e saíram de lá falando assim, nessas palavras: eu não sabia. Sabe por que não sabia? Porque você viu o filme e você viu a realidade e você viu a violência, a brutalidade horrível. Você viu o ódio demonstrado em um homem justo sem pecado. Esse é Jesus. Esse é o Evangelho. Pastores choravam vendo. Pastores começavam a mostrar para os pastores principais, os caras choravam no cinema. Um dia um filho de um profeta, Rick Joyner, aquele que escreveu A Batalha Final e muitos outros livros, fenomenal. Seu adolescente estava lá chorando, berrando, e ele falou: espera aí, segura suas emoções. O que é isso? Ele falou: pai, para com isso, cara. Esse Jesus me amava.
Eu falo para cada menina: nenhum Romeu vai te amar como Jesus te ama. Eu falo para cada menino: nenhuma menina vai te amar como Jesus te ama. Eu falo para cada senhor, cada homem de negócio, cada universitário, cada estudante, cada membro de uma igreja. Sabe de uma coisa? Ninguém te ama como Jesus te ama, porque Ele provou o amor que Ele tinha por nós. Aquele dia que eu estava vendo o DVD do Um Dia, eles estavam cantando e de repente Matt Redman, um dos meus favoritos cantores e poetas do Evangelho, cantava: oh, maravilhosa cruz. Ele começou a cantar, e dois meninos no acampamento de 45 mil jovens tinha feito uma cruz com duas grandes tábuas de madeira, e eles andavam, eram carecas com brinco e sandálias, e molhados, ensopados na chuva. Um andava em frente e outro atrás. A moçada estava lá adorando, cara, era muito bonito, sabe? 45 mil cantando na chuva fria, coisa mais impressionante, sacrificando um pouquinho para aquele que sacrificou tudo. E aí eles desceram a colina, cara, eu fico impressionado que eles andavam pelo corredor. A maioria da moçada estava ajoelhada, prostrada, com as mãos levantadas, muitos em pé. Eles caminhavam à medida que a canção foi cantada. Chegavam debaixo do palco de uma altura de 5 metros, e levantou a cruz e virou a cruz em direção da galera. E a canção continuou: maravilhosa cruz, onde o jovem príncipe da glória morreu. O mais precioso tesouro que eu tenho, eu chamo de refúgio e lixo, e eu derramo vergonha sobre todo meu orgulho e soberba. A canção continuou, e de repente um homem barrigudo, um jovem de 20 anos de idade, bem barrigudo, o cara levantou. Quando ele abriu os olhos e viu a cruz, ele não aguentava. Ele começou a correr, cara, como ele nunca tinha corrido. Ele tinha que se expressar. O bicho foi correndo na chuva. Ele pulou como se fosse pulando de cabeça dentro de uma piscina. E ele caiu na grama e pegou o pé da cruz e chorava e chorava. De repente outros jovens começavam a abrir os olhos, e quando eles viram na cruz, eles não aguentavam de ficar aí cantando de lado dos seus amigos e amigas. Eles estavam se sentindo atraídos por causa daquele maravilhoso cruz. De repente tinha uma turma ao redor da cruz, chorando e berrando, e renovando seu amor, e renovando e rededicando sua gratidão por tudo que Jesus fez por nós. Tinha uma menina muito linda, ruiva, que tinha um boné virado atrás, maquiagem nos olhos, sabe? Mas à medida que ela chorava, cara, começou a ter rios de maquiagem descendo pela face. E ela chorava e chorava. Sabe o que aconteceu? Eles viram. Algo aconteceu. Era uma lição, um quadro diante deles da cruz. Algo da letra da música, da realidade do glorioso Evangelho, levou eles a rever e reviver e renovar seu amor pelo Senhor. Isaías era o profeta evangélico. Nunca houve um profeta que profetizava, eu acho que mais de 200, 300 versículos, 66 capítulos, profetizando o glorioso Rei da Glória. Isaías 7:14, ele falou: vai ter um nascido de uma virgem, Jesus. Isaías 9:6, e seu nome é maravilhoso, Príncipe da paz, Deus forte.
E aí você começa a chegar exatamente naqueles porções de Isaías, onde eunuco um dia estava voltando para a Etiópia, o eunuco do Candace, a rainha, ele estava lendo na carruagem Isaías. E nós queremos ler um pouquinho de Isaías, porque à medida que o eunuco estava lendo isso, ele começou a ficar impressionado com uma certa pessoa, uma pessoa diferente que as outras pessoas. Esse Messias, Isaías 50, versículo 6, anota aí, leia isso, gaste tempo até que você comece a sentir as chamas de paixão explodindo em você pelo glorioso Evangelho, e você pode falar: o Evangelho é meu Evangelho, o Evangelho é meu. Eu não abro mão do Evangelho. Eu abro mão do dinheiro. Eu abro mão de comida. Eu abro mão. Eu não preciso de uma casa. Eu não preciso de roupa. Eu não preciso de nada aqui nessa terra, na matéria. Mas sabe o que eu preciso? Eu preciso do Evangelho. Porque o Evangelho é o símbolo. O Evangelho é o outdoor de Deus para toda a história, dizendo: eu sou um Deus compassivo, e meu amor é rico, e minha misericórdia e perdão vem, e eu posso alcançar o mais perdido, eu posso alcançar com meu braço de amor aquele que está em pecado horrível. Eu posso pegar o pior dos piores e levantar esse pior dos piores do lamaçal deste mundo. Onde existe uma história assim? E pessoas falam: eu não gosto de evangelistas, eu prefiro ouvir mestres. Sabe por que mestres ensinam princípios e coisas bonitas? Mas sabe que nós precisamos? Um gangue de evangelistas inflamadas, com paixão pelo glorioso Evangelho. Você fala: cara, ele está sempre falando da cruz. Claro que está falando da cruz, porque ele não tem vergonha da cruz, porque a cruz é o poder de Deus para a salvação de todos. E sabe que um evangelista que te faz? Ele anda por lugar a lugar, ele fica firme na praça da rua e começa a falar. São poucos pregadores de rua, sabe? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque falta romance com o Evangelho. Eu já vi pessoas falando com: pastor, eu acho que eu quero ser missionário. Oh, Júnior, vem para o nosso seminário e depois de 4 anos nós vamos sustentar você. Sustentar? Está falando de dinheiro? É. Quantos R$1.000 por mês? Tem outros que não falam com o pastor, porque o Evangelho é tão poderoso neles. Sabe o que eles falam? Eles compram um alto-falante, um microfone, e saem pela rua e começam a pregar. E durante o culto fala: nós estamos na reunião do sede dos jovens. Onde está João? Pastor, João está pregando na rua. O quê? O que ele está fazendo na rua? Pastor, ele fica chateado. Ele está perdendo o grupo familiar, meu amigo. Ele ficou tocado. Ele não pode ficar em casa. Ele tem que sair fora. Eu nunca vi uma igreja explodindo de amor pelo Evangelho, onde os pastores falam: cara, nós tivemos um culto e pessoas estavam correndo, pulando pela janela, de casa em casa, batendo a porta, falando em cada ponto de ônibus, em cada parado de ônibus, pregando em cima da escada da prefeitura da cidade. Quando o prefeito e os vereadores compram um monte de votos e são reelegidos, cada dia tem um pregador na escada que está lá dizendo: bom dia, prefeito, escuta isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Nós temos pessoas que querem: eu quero um ministério para falar com o presidente, e chega lá: oh, presidente, cara, que coisa,
Eu estou no palácio do presidente da república. Sabe de uma coisa? Se você tem um amor pelo evangelho, você não fica impressionado. E sabe o que os crentes fazem? Entra um homem mais rico em Cabo Frio, ele estaciona sua Mercedes-Benz, entra e todo mundo começa a dar conta. Olha que ele está aqui, o homem mais importante, mais rico. Ele é importante porque tem grana. Deixe uma pessoa que tem amor pelo evangelho. Ele fala: cara, sabe de uma coisa? Eu vi seu carro, mas sabe de uma coisa? Você anda nu. Você é um miserável. Você é um enfermo e pobre cachorro. Isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós estamos pobres e miseráveis. Nós somos nus se nós não temos o evangelho. Vamos lá. Eu quero entrar na carruagem com aquele precioso eunuco. Eu quero ouvir o texto que ele estava lendo. Vamos lá, nós já ouvimos Paulo, agora nós vamos ver precioso eunuco de Atos capítulo 8. Isaías 50 versículo 6 fala assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Cara, que é isso? Isaías 52 versículo 14: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Esse não era um galã de beleza. Esse não era o homem mais sensual de Hollywood, meu amigo. Esse era o Senhor da glória, o homem mais desfigurado, porque arrancavam sua barba. Sabe por quê? Porque pegavam uma coroa de espinhos. Qual tipo de espinho? Não de uma rosa que está aqui em Petrópolis, ou Friburgo, Novo Friburgo, ou Teresópolis, que tem aqueles espinhos. Não, os espinhos de Israel são pregos de madeira dura pra caramba, que quando a coroa foi colocada na cabeça, eles batiam com um pedaço de pau, ou com um martelo de madeira, penetrava o próprio crânio do Senhor. Imagina, alguém já teve sua barba arrancada? Imagina. E os chicotes. Qual chicote? Chicote do rabo romano, de 9 rabos. Roman tail, a cat tail. Era um rabo de 9 rabos. Era um chicote de 9 rabos, chamado do gato romano. E cada rabo de couro, no finalzinho, tinha um monte de pedaços de vidro, de metal. Estava coberto cada um. Então, quando batia em Jesus, esse chicote foi assim, pegou ele pela frente e começou a descascar, arrancar, penetrar, cortando os tendões, cortando os músculos, penetrando e arranhando os próprios ossos. Não era brincadeira, não. Fala conosco, Isaías o profeta. Fala conosco hoje, Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Eu acho que muitas vezes a foto de um quadro de Jesus parece ele meio efeminado, cabelo saindo do salão de beleza, todo bonitinha, com um monte de spray, parece perfumado, a barba dele é completamente perfeita. Esse não era Jesus.
fala assim: era mais desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. Sabe de uma coisa? Alguém já sentiu dor? Alguém já teve um peso profundo em seu coração? A única pessoa que pode te ajudar e te consolar é o Senhor, porque Ele conhece. Ele é como a Bíblia fala aqui, nós reputávamos Ele por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele sabe o que significa padecer, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Se isso não é amor, então por favor me diz, tem uma história de amor maior que isso? Eu sempre fico maravilhado, eu tenho estudado romances e histórias do amor, mas não tem nada comparado. No século passado tinha um romance violento. O rei Eduardo, rei de Inglaterra, de todas as colônias inglesas, quando Grã-Bretanha brilhava em seu melhor momento de uma superpotência da terra, ele falou numa entrevista diante da nação: estou abdicando o trono. O quê? Eu vou deixar toda a pompa, a glória, a vida luxuosa, a regalia de ser um rei e das multidões e multidões de dinheiro, de euros, de libras, por causa da mulher, Annie Bessie Simpson. Eu não posso viver sem essa mulher. E a mulher era uma americana desquitada. E como um rei não podia casar com uma mulher desquitada, ele falou: cara, é impossível. Então eu prefiro renunciar meu trono para casar com essa mulher. E dizem que nunca houve um amor como esses dois. Que ele morreu, ele tratava paparicada ela de uma forma que, quando ela morreu, ela escreveu sobre o epitáfio da pedra no cemitério: nunca uma mulher foi amada como eu fui amado pelo meu rei Eduardo. Dizem que em 72, 73, os últimos 82, 83 últimos dias da sua vida, ela ficava lá, acamada na cama, com fotos e álbuns de fotos e cartas que ele tinha escrito para ela, e ela estava lá chorando, enxugando as lágrimas à medida que as enfermeiras cuidavam da velhinha. E as enfermeiras chegavam lá e viu essa mulher chorando, ela falava: oh, Eduardo, cara, que amor que ele tinha por mim. Mas eu vou te falar uma coisa: não existe um amor, um romance do amor que Deus tem por nós. E eu gosto muito de Isaías 53, porque um dia eu estava lendo isso recentemente. Ele verá, versículo 11, o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Por cada prostituta, aqueles pregos em suas mãos e seus pés, por cada mendigo vivendo nas ruas, debaixo do viaduto, nos grandes capitais do mundo, por cada mulher desquitada e desamparada por um homem que abandonou ela por outra mulher mais nova, por cada viúvo, por cada viúva, por cada órfão, por cada prostituta e cada travesti, por cada homossexual, por cada beberrão, por cada viciado nas casas de crack, por cada infiel pessoa, por cada ladrão, por cada prisioneiro encarcerado nas prisões e penitenciárias ao redor do mundo, por cada pecador.
penoso trabalho. E Jesus olhou para o Pai e falou: Pai, tira de mim esse cálice, mas não minha vontade. Para cada viciado em heroína que está injetando aquela picada em sua veia, para cada viciado em pó de cocaína, por cada maconheiro que está fumando mais um baseado, por cada terrível estrupador, por cada assassino, para cada pessoa perdida, para cada pessoa sem casa, desabrigado por causa do enchente, por cada pai e mãe que perdeu seus preciosos filhos na escola, Universidade Virginia Tech, onde um louco entrou lá, assassinou 32 pessoas. Para cada um reunido nos cemitérios ao redor do mundo, que estão despedindo de um amado ente, sabendo que nunca mais vou ver aquela preciosa pessoa aqui. Penoso trabalho. Houve um homem chamado John Hyde, que um dia, seu irmão era Edmund, ele estava ensinando na escola bíblica, escola dominical, no estado de Montana. Ele morava em Illinois. E o irmão dele, que queria ser missionário, se enfermou, ficou bem doente e voltou para casa. Antes que o trem chegou à plataforma, ele tinha falecido. Sabe o que John Hyde falou? Pai, eu vou ser missionário, cara. Meu irmão morreu. Ele amava Jesus demais que ele foi para o campo missionário. Sabe? Ele foi e uns dias mais tarde ele estava no navio atravessando o mar Atlântico indo para a Índia para aprender uma linguagem dificílima. E esse homem começou a tocar vidas e vidas e vidas, sabe? Porque ele ficou impressionado com um precioso irmão dele que morreu. Sabe? Tinha um outro chamado Adoniram Judson. 1800, ele estava no colégio, universidade chamada Williams. Começou a ter uma tempestade de chuva e eles entravam num monte de feno para se proteger da chuva, dos torrentes de água. E quando eles estavam lá, começava uma reunião de oração, e essa reunião de oração colocou na vida de Adoniram: eu vou para a Birmania, Myanmar hoje em dia. E ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele tinha um amigo antes deste momento. E seu amigo era chamado Jacob Eames. Ele tinha desviado quando estava antes que estava em Williams, a universidade. Ele foi para Nova York para tentar uma carreira de ator de teatro. Depois de um ano ele voltou para casa. Seu pai era pastor, e quando ele estava voltando para casa, ele parou numa pousada para dormir à noite. Quando ele entrou, o dono lá no balcão, recepcionista, falou: olha, nós não temos um quarto para você aqui na pousada, mas tem uma cama. Só quero te dizer, do lado da cama existe
um quarto onde um menino está bem doente. Ele está mal mesmo. Falou, oh, não se preocupe, eu estou morrendo de cansaço, eu vou capotar hoje. Ele deitou na caminha lá na pousada. Só que aquela noite ele não dormiu muito. Ele ouviu o menino tossindo muito, ouviu os pais, evidentemente amados desse menino, falando, não se preocupe, e ouviu o mãe chorando a noite toda, e o pai falando, filho, nós estamos aqui, filho, nós estamos. Ele estava ouvindo tudo isso. Quando ele acordou de manhã, ele foi lá para pagar a conta da pousada. Lá no balcão ele falou, cara, hoje está meio pesado este lugar, o que houve? Ele falou, lembra do rapaz que estava do lado da sua cama? Naquele quarto? Ele morreu durante a noite. Está explicado. Qual era o nome daquele rapaz? Ele falou, deixa-me ver o nome. Ele abriu seu livro dos hóspedes e falou, seu nome era Jacob Eames. Adoniram Judson ouviu Jacob Eames, meu melhor amigo, que nós desviamos nas mãos do diabo um ano, prostituindo e bebendo e vivendo uma vida longe de Deus. Ele saiu de lá totalmente chocado. Jacob Eames, cara, não me diz. Jacob Eames está dentro dos céus e a terra hoje. Jacob Eames está perdido. E antes que ele chegou em casa para acertar sua vida com o pai, pastor, e acertar sua vida na igreja que ele deixou, sabe o que ele fez? O resto da minha vida eu vou dedicar a ti, por amor a ti e por amor a Jacob Eames, porque ele está perdido. E diante da luz da vida de uma pessoa, eu tenho que fazer uma coisa com minha vida. Ele se tornou um grande missionário, enterrou 3 esposas, enterrou 5 filhos no campo missionário. Sabe de uma coisa? Por amor ao glorioso evangelho, eu faria qualquer coisa. Porque um dia eu vi o Rei da Glória chegando. Ele estava sobre um cavalo montado branco, e ele olhou para mim, ele tinha fogos nos seus olhos, seus cabelos eram compridos e brancos. Ele olhou para mim e falou, filho, você vai andar comigo? Então vem e monta comigo. E por causa do glorioso evangelho, eu vou abandonar tudo, eu vou desamparar tudo, eu vou deixar tudo que me prende, e eu vou montar meu cavalo, eu vou galopar com ele em meu destino em Deus. Eu vou servir os santos propósitos de Deus na minha geração, nessa hora, por causa da cruz, por causa do evangelho, por causa de tudo que ele fez por mim. Eu não posso ficar indiferente, eu não posso ficar parado. E eu definitivamente não vou ficar acomodado, eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar aleijado. Eu vou abandonar tudo por causa do glorioso evangelho. E através da história, sabe, tem sido sempre o evangelho que mexe com pessoas. Eu tenho pregado nas escolas e eu tenho experimentado 500 de jovens correndo para o altar, caindo no chão, chorando. E essa não é uma escola evangélica. São escolas de jovens brasileiros que não estão nem aí para Deus. Mas de repente, eu começo a falar o nome de Jesus. De repente, eu começo a falar o glorioso evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Quando você começa a anunciar o evangelho, qual é essa mensagem que mexe no fundo da alma do ser humano? Qual é essa mensagem que pode resgatar a alma do inferno? É o glorioso evangelho. Por isso, eu não me envergonho do evangelho. Você sabe, eu não me envergonho do evangelho que transforma uma pessoa. Eu não me envergonho de um evangelho que pega uma prostituta e veste ela em vestes brancas de pureza.
totalmente transformado. Eu não me envergonho do Evangelho, que pega o pior beberrão da cidade, que está deitado no calçadão em seu próprio vômito, e esse cara pega todas as garrafas e quebra as garrafas e nunca mais bebe pinga, nunca mais experimenta cachaça, porque o Evangelho o libertou. Como está seu amor pelo Evangelho? Eu peço neste momento, curva sua face. O Evangelho transforma os monstros de iniquidade. O Evangelho leva a gente a curvar e prostrar diante do Senhor. Não é uma mensagem maior que essa. E Paulo fala para você, e Deus está querendo que você repete as mesmas palavras, não imitando Paulo, mas sendo sua realidade. O Evangelho é meu Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou falar para todos que Deus me envia para falar. Eu nunca vou me envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos. Sabe, uma vez salvo pelo glorioso Evangelho, eu acho que talvez nós temos que ser salvos de novo. Talvez nós temos esquecido da cruz. Paulo falou, eu decidi não saber nada e pregar nada diante da multidão. Eu vou só falar da cruz e Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem que captura corações. Pessoas querem sentir amadas, pessoas querem sentir amor, e a cruz, meu amigo, é a palavra. Eu peço, Senhor, nesta noite, libera um chamado missionário aqui, que vai começar a inflamar. Eu peço que tu comeces a incomodar, Pai. Eu peço neste momento, se você tem um chamado missionário, e você tem falado para o Senhor, eu iria para qualquer lugar. Se tu queres que eu vou plantar minha vida na selva, se tu queres que eu vivo em Arábia com os muçulmanos, se tu queres que eu vou lá na Índia, morando numa favela para pregar o glorioso Evangelho, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você tem um chamado de missões, eu quero que você venha. Você vai saber se você tem, seu coração vai queimar dentro de você. Algo está sendo comunicado hoje à noite que está mexendo com seu coração. Algo está vindo para confrontar e encontrar com aquilo que é seu desejo. Deus quer te separar para missões. Esse não é para todos. Para pessoas que querem dedicar a vida. Você pode ser velha, pode ser uma criança, mas você quer servir Deus com seus dias e você quer ir onde Ele fala. Então você vem agora, eu quero orar por você. Se pertence a você, você está resolvido. Você não quer nunca mais envergonhar da cruz. Você quer ser ousado falando o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos renovar diante de Ti. Perdoa-nos por não ter amado o Teu Evangelho, Senhor. Nós devemos gastar o dia inteiro falando obrigado, obrigado, obrigadão, né? Obrigado, 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 obrigado. Perdoa-me, Senhor, se eu repeto mais uma vez, obrigadão. Oh Deus, nós devemos estar transbordando com tanto agradecimento por tudo que Tu fizestes por nós. Eu peço, Senhor, nesta noite, por uma espécie de romance, faça-nos românticos com o Evangelho. Faça-nos extremamente carinhosos, cheios de afeição, cheios de ternura, cheios de sensibilidade, cheios de sentimentos e emoções profundas.
Eu quero abraçar o Evangelho, não como o Evangelho de Pedro e Paulo e John Wesley, George Whitefield e Daley Moody. Eu quero pegar o Evangelho como meu Evangelho. Obrigado, Senhor. Honra a todos que têm separado esses dias para estar aqui conosco. Obrigado por tua palavra, Senhor. Confirma ela em nosso meio. Não é pela preciosidade das tuas palavras, é pela verdade das tuas palavras. Eu não quero viver sem um romance sentido em mim pelo Evangelho. Senhor, eu peço por cada um aqui, quando eles escutem teu nome, vai levar eles a chorar. Quando as moças e as senhoras e as mulheres e quando os homens escutem teu nome, eles vão derreter. Algo maravilhoso em teu nome, Senhor. Algo maravilhoso naquele feito de Calvário por mim. Quem é esse homem que me capturou? Quem é esse homem que demandou todo o meu amor, toda a minha afeição, toda a minha devoção, toda a minha vitalidade e minha energia? Eu quero dar tudo a ti. Eu quero que outros que não levantavam, que vocês orem comigo assim: perdoa-me, Senhor, por oferecer tão pouco amor para um Deus tão grande e amoroso, que demonstrou teu amor por mim, uma vez e para sempre. Muito obrigado, Senhor. Que voltar para Jesus, os velhos hinos que foram escritos para pessoas apaixonadas e totalmente em romance com Jesus. Pessoas que nunca esqueceram tudo que Ele fez por eles.